gente vinha comentando em aula, são na verdade os pseudofungos de heteroconta. A gente vinha falando dos oomicetos, tá? Então a gente vai complementar a aula, essa aula sobre o primeiro grande grupo de diversidade. Vamos terminar de caracterizar os oomicetos principalmente, né? A gente falou de três grupos, falamos dos hifoquitriomicetos, dos labirinto-omicetos, né? Que são dois grupos de menor diversidade, e hoje a gente vai complementar com as informações do grupo mais importante dos pseudofungos de heteroconta, que são os oomicota ou oomicetos, tá? Teve uma... a Taine perguntou aqui, né, se quando que eu vou disponibilizar as aulas gravadas. Eu tô devendo isso para vocês. É que tem algumas vezes, pessoal, eu consigo gravar aqui pelo Google, às vezes dá um bug, não aparece a opção e eu gravo num software. Então eu fico com o arquivo salvo no meu computador, eu tenho que subir ele no YouTube para disponibilizar para vocês, tá? Então eu tô devendo isso para vocês, tô atrasado em relação a isso, não só com a turma de vocês, mas com outras também. Então eu vou me dedicar um dia, um turno inteiro nessa semana para botar essas coisas em dia, tá? Então eu prometo para vocês que até o final de semana todos os vídeos vão estar disponibilizados, ok? Peço desculpas em relação a esse atraso. Eu vou começar já aqui a compartilhar minha tela com vocês, tá? Para a gente conseguir... me ajudem a lembrar, pessoal, se foi exatamente nesse ponto aqui que eu parei com vocês. Deixa eu abrir a apresentação de slides, tá? Acredito que eu tenha parado exatamente nesse ponto com vocês, né? A gente comentou os aspectos, primeiro, da forma quitridial no início dessa aula. A gente falou o que é a forma de crescimento quitridial, que é uma forma que a gente não tinha falado lá nas aulas iniciais, tinha só comentado. Então a gente viu alguns detalhes. Depois a gente falou de características gerais de heteroconta, bem superficialmente. E aí nós começamos a falar dos grupos de diversidade de pseudofungos de heteroconta. Labirinto-lomicota, hifoquitriomicota e oomicota. A gente começou a caracterização de oomicota e, se eu não me engano, a gente parou exatamente aqui na parte reprodutiva, tá? Eu vou retomar, pessoal, aqui inclusive do slide anterior. Acredito que eu já tenha mostrado isso aqui para vocês, que é os aspectos reprodutivos, né? Então, reprodução assexuada em oomicetos, e na verdade aqui nos heteroconta de maneira geral é por zoósporos, né? Vamos relembrar, zoósporo é um esporo flagelado, ok? Muito importante, pessoal, não confundir zoósporo, né, que é um esporo flagelado, com gameta. Tá? Gameta é uma estrutura distinta que faz parte de outra parte do ciclo de vida. Isso aqui é bem importante a gente entender. Eu não lembro de ter comentado isso com vocês, mas eu costumo falar isso em quase todas as minhas disciplinas. Como que a gente diferencia esporo de gameta? Esporo faz uma coisa só. Esporo germina. Esporo então vai começar a sofrer mitoses, vai germinar e vai dar origem a uma estrutura somática. Tá? Então, esporo faz uma coisa, germina. Esporo pode ter origem assexual ou sexual, ok? Já a gameta, pessoal, faz uma coisa só. Gameta fecunda um ao outro. Então, o gameta necessariamente faz parte do ciclo reprodutivo sexual. Tá? O gameta, então, ele é uma estrutura que vai surgir em algum momento depois da meiose. Vão ser estruturas geralmente haploides, e gameta nunca sofre mitose. Gameta faz uma coisa só, gameta fecunda. Então, muito importante não confundir zoósporo, uma estrutura que é um propágulo reprodutivo flagelado, com gameta, né? Geralmente gameta masculino é flagelado, então não confundir essas estruturas, ok? Qual o nome do evento celular que dá origem a esporos reprodutivos assexuados? É a mitose, ok? Então sempre estruturas reprodutivas assexuadas vão surgir pela mitose. Aqui qual o detalhe, né? Que os zoósporos são formados dentro de esporângios. Vamos lembrar, né? Esporângio é uma estrutura fechada em que a gente tem a maturação interna dos esporos. Como aqui são zoósporos, a gente pode classificar esse esporângio como um zoosporângio. Tá claro, dentro dele germinam se formam zoósporos.
Tá? Então aqui a gente está vendo, né, zoosporângios sendo formados a partir de um soma quitridial, só que são centros somáticos inteiros se transformam na estrutura reprodutiva assexuada, que é o zoosporângio, e aqui uma espécie micelial, o micélio cenocítico, como é o caso de Oomicetus, formando nesse caso um septo, né? Um septo que surge os micélios cenocíticos vão formar septo ou para isolar partes velhas ou para isolar estruturas reprodutivas. Isso aqui toda essa estrutura aqui é um zoosporângio. Então, o que vai ocorrer dentro deles? Diversos eventos de mitose. Cada núcleo originado da mitose vai dar origem então a um zoósporo, ok? Eu não lembro de ter comentado com vocês, pessoal, né? Aqui esses zoósporos geomicetos, tá? Vocês estão vendo dois zoósporos aqui, tá? Um com os flagelos de posição apical, outro de flagelos de posição subapical. O sentido de natação desses flagelos, desses zoósporos, pessoal, é exatamente esse, ok? Então, isso é uma diferença até importante de células flageladas que são encontradas em Opisthocomta, que é o grupo que inclui os animais e os fungos verdadeiros, né, em que a posição do flagelo vai ser sempre posterior. Então aqui o flagelo sempre anterior apical ou subanterior ou subapical, nunca na posição posterior, nunca na posição basal, ok? Então esse é o sentido de natação desses zoósporos. Reprodução sexuada. Pessoal, reprodução sexuada em Oomycota envolve, tá, a produção do esporo típico, que é inclusive o que dá nome ao grupo, que é um esporo chamado oósporo. Então vamos relembrar aqui, ó, o que é a reprodução sexuada com um tipo de ciclo de vida chamado de meiose gamética. Tá, a meiose gamética, pessoal, é exatamente idêntica à meiose que ocorre nos animais, que ocorre em nós. Ou seja, células somáticas possuem núcleos diploides, são essas as células, são esses os núcleos que vão sofrer mitose. A meiose vai ocorrer e vai gerar gametas, que vão corresponder à única fase haploide desse ciclo de vida, exatamente como em nós. Tá? A nossa única fase haploide são os espermatozoides e os óvulos. Aqui a única fase haploide vão ser gameta masculino e gameta feminino também. Então, os núcleos da fase somática, independente de ser uma quitrídea, independente de ser um fungo micelial, sempre vão ser 2N. É isso que significa a meiose gamética. A meiose gera os gametas. E os gametas correspondem à única fase do ciclo, que é haploide, ok? Onde que os gametas são formados? Dentro de gametângios, ó, aparecendo novamente aqui o sufixo ângio, uma estrutura fechada onde internamente vão se desenvolver estruturas. Nesse caso, gametas. Então tem o gametângio masculino, que é chamado de anterídeo, e o gametângio feminino, que é chamado de oogônio. Tá? Só que qual que é o detalhe aqui, pessoal? O que vai ocorrer dentro desses gametângios? Qual o fenômeno que ocorre dentro dos gametângios? Meiose. Então lá ocorre meiose, formação dos gametas. Só que no masculino, tá, não há nem a necessidade, vocês vão entender por quê, de formar gametas diferenciados, flagelados, que vão precisar nadar. Na verdade, são gerados núcleos haploides que vão fazer a função dos gametas. Aí dentro do oogônio, sim, tem a formação de células individualizadas que correspondem a gametas mesmo, e os gametas femininos são chamados de oosferas. Portanto, a meiose no anterídeo forma núcleos masculinos e a meiose no oogônio forma as oosferas, o gameta feminino, ok? Então são as estruturas haploides. Depois do processo de fecundação, ou seja, o processo em que um núcleo masculino fecunda uma oosfera, a gente vai ter a formação de uma célula 2N chamada zigoto. Esse zigoto se desenvolve, amadurece no oósporo. Mas amadurece como? Só uma transformação celular. Não tem nenhum processo de mitose aí. Então, o zigoto, a célula originada
através da fecundação de um núcleo N e um outro núcleo N, vai formar então o núcleo 2N, que vai se desenvolver no esporo sexual típico do grupo, que é o oósporo. Tá? Então aqui, pessoal, a gente está vendo essas imagens, ó. Mais aqui na esquerda, tá? Essas estruturas maiores são os oogônios. Dentro de cada oogônio, a gente tem o desenvolvimento dos oósporos, depois da fecundação. Então, nesse caso, figura da esquerda, aqui a gente tem, né, não dá para contar com clareza, mas a gente pode estimar que deva ter aqui, ó, 8 oósporos se desenvolvendo. Enquanto que aqui, na imagem da esquerda, a gente tem somente, ó, um oósporo dentro de cada oogônio. Ou seja, aqui haviam 8 oosferas, no caso da imagem da esquerda. Na imagem da direita tinha somente uma oosfera. A quantas fecundações ocorreram? O mesmo número correspondente, né? Uma oosfera foi fecundada por um núcleo masculino, 8 oosferas foram fecundadas por 8 núcleos masculinos diferentes, tá? Então, dependendo do número de oosferas que a gente tiver dentro do oogônio, a gente vai ter o número correspondente de oósporos, ok? Então, pessoal, aqui, ó, essa imagem está retirada do Raven, o ciclo sexual de Oomycota, né, de uma espécie micelial resumido. Então, o ciclo de vida resumido. Vamos aqui, então, tentar resumir essas informações a respeito da reprodução. Eu gosto muito das figuras do Raven porque elas mostram sempre a fase, isso para todos os grupos, tá? Independente de ser planta, alga ou fungo. Tem todos esses grupos lá no livro. As fases haploides mostradas aqui com setas cinzas e as fases diploides mostradas com essas setas castanhas. Então aqui a gente consegue ver, ó, do ciclo de vida geral de Oomycota, quase todas as fases são diploides. Então aqui a gente tem, ó, um micélio cenocítico. Esse micélio cenocítico vai ser formado, ó, hifas cenocíticas com núcleos diploides. E aqui o ciclo de reprodução assexuado, que a gente já viu, e aqui o ciclo de reprodução sexuado. Antes da gente, né, fazer esse resumo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Geralmente em fungos, tá? Apesar, né, de lá nos grupos mais derivados isso não ser uma verdade, tá? Mas na maioria dos fungos que apresentam reprodução sexuada e assexuada, ocorre o seguinte fenômeno. Quando as condições do meio são adequadas, né? Quando a temperatura é boa, a umidade é adequada, né? A temperatura ótima, umidade ótima, tem substrato para se desenvolver, né? Seja um fungo parasita, simbionte ou um fungo decompositor, né? Tem substrato para se alimentar. Esses fungos geralmente vão ficar fazendo só reprodução assexuada. Então, condições favoráveis, preferencialmente ocorre o ciclo de reprodução assexuada. Aí as condições mudam. A temperatura já não é mais a ideal, mudam as condições de umidade, se escasseia o substrato de alimentação, ou seja, condições desfavoráveis. A tendência é esses fungos fazerem o processo de reprodução sexuado. Por quê, pessoal? Tá? Principalmente aqui nos omicetos. Primeiro, a reprodução sexuada, como vocês sabem, vai envolver a meiose e vai gerar variabilidade. Então, a chance de surgir uma nova variante, uma mutação que seja favorável nessas novas condições é mais alta, né? Então, é natural a gente ter um aumento na reprodução sexuada e, consequentemente, aumento na variabilidade. Mas um outro aspecto é que o oósporo, nesse caso, o esporo de reprodução sexuado é uma estrutura de resistência também. Eu já vou mostrar no próximo slide que o oósporo ele tem parede engrossada e junta muita substância de reserva. Ou seja, é uma estrutura feita, moldada para aguentar as condições desfavoráveis. Então isso é uma tendência de fungos que apresentam os dois tipos de reprodução. Quando as condições são favoráveis, preferencialmente a assexuada, e quando as condições são desfavoráveis, preferencialmente a sexuada, ok? Aqui, pessoal, vamos tentar, né, resumir as informações aqui, então. Ó, ciclo assexuado, formação de zoosporângios em ápices... Oi? Desculpa interromper, mas não sei se você viu o chat, você está gravando a aula?
Ah, eu tô gravando sim, pessoal. O seguinte, ó, vocês estão vendo minha tela, né? Às vezes o que eu tinha explicado para vocês, às vezes eu não sei o que é que acontece aqui com a minha conta. Eu sei que acontece com outros professores também, tá? Que não aparece a opção para eu gravar a aula aqui, ó, não tá aparecendo. Então eu tenho um outro software aqui que se chama OBS Studio e ele nesse momento tá gravando tudo que tá acontecendo na minha tela. Então a gravação fica disponível aqui, fica salva aqui para mim. E aí eu subo no YouTube e disponibilizo para vocês, tá? Isso às vezes acontece em algumas turmas e eu não sei exatamente por quê. Mesmo eu sendo o primeiro a entrar na sala, às vezes não aparece a opção de gravação aqui pelo Google para mim, ok? Mas eu tô gravando a aula sim, tá? Tá sendo gravado por esse software aqui que é o OBS Studio, ok? Pessoal, vamos retomar aqui então desse slide, tá? Vamos resumindo aqui as informações. Reprodução assexuada, então, como a gente já falou, né? Produção de zoosporantes, isso daqui está sendo mostrado uma espécie micelial. Então, hifacenocíticas, alguns ápices hifais se diferenciam, formam um septo, isolam esse ápice, aqui vão ocorrer diversas mitoses, cada núcleo dá origem a um esporo flagelado, que é um zoósporo. Ele nada no meio, encontra o substrato e germina novamente, ok? Simples. Reprodução sexuada. Acontece um fenômeno parecido, ápices hifais se diferenciam, só que nesse caso se diferenciam nos gametângios femininos, que são os zoogônios, que estão representados por esses ápices maiores, mais arredondados, ou os gametângios masculinos, que são os anterídeos, esses ápices mais finos. O que ocorre dentro de cada um desses gametângios, pessoal? Meiose, ok? Dentro do gametângio masculino, o que ocorre? Formação de núcleos masculinos, ok? Somente núcleos, não tem formação de células, então núcleos haploides. Dentro do gametângio feminino, cada núcleo haploide gerado vai formar uma oosfera, que é o gameta feminino. E o que acontece, pessoal? Por que não é formado o gameta masculino que vai nadar até o gametângio feminino para fazer fecundação? Porque o nome do fenômeno aqui, ó, de plasmogamia, ou seja, de fusão citoplasmática, tá? É o contato gametangial, tá? Vou até escrever aqui para vocês, ó. Então aqui o nome do fenômeno é o contato gametangial. Opa, ficou em caixa alta, desculpa. O que acontece, ó, pessoal? O gametângio masculino entra em contato com o gametângio feminino e transfere os núcleos diretamente. Cada núcleo, claro, vai fecundar um gameta feminino diferente. Tá? Então não há necessidade de formação de uma estrutura flagelada que vai nadar no meio. Tá? Por quê? Porque o próprio gametângio masculino encosta no feminino, forma um tubo de transferência por onde vai ser transferido um ou diversos núcleos masculinos para executar o fenômeno da fecundação. Tá? Então, aqui no caso, ó, vamos tomar como exemplo esse caso. Ó, quantas oosferas tem ali dentro? Tá? Tem 8, ó, mais ou menos como na figura que a gente tinha visto no slide anterior. Ó. Tem 8 oosferas. Quantos núcleos vão ser transferidos? Não importa, né? Vai ter que ser transferido no mínimo 8, porque vão ocorrer só 8 fecundações. Então, 8 núcleos masculinos aqui vão ser funcionais, vão de fato fecundar as oosferas. Cada fenômeno de fecundação vai gerar um zigoto. E esse zigoto, então, se desenvolve no esporo sexual, que é o oósporo. Se tivesse só uma oosfera aqui dentro, ia se desenvolver somente um oósporo. Nesse caso, tinham 8 oosferas, se desenvolveram 8 oósporos. Esses oósporos são liberados, como eu já falei, são estruturas de resistência. Quando as condições forem favoráveis, tiver um substrato correto de desenvolvimento, ele germina. Lembrando, ó, esporo germina. Então, tanto o esporo assexual quanto o esporo sexual podem fazer uma coisa só, germinar e dar origem novamente à fase somática 2N, ok? Então, pessoal, isso aqui é um ciclo de vida de meiose gamética. A meiose dá origem aos gametas, que correspondem à única fase haploide do ciclo. Muito importante, porque a gente vai comparar depois lá
com o ciclo dos mixomicetos e dos fungos verdadeiros, que é distinto desse aqui. Acontece um outro tipo de fenômeno, tá? Claro que vai ter meiose, mas preponderantemente a gente vai ter outras ploidias que dominam o ciclo. Ok? Alguma dúvida, Professor, pessoal? Oi. então, nesse caso, não vai ter o gameta masculino, no caso. Tá, isso é muito importante, tá? Obrigado pela pergunta, Bruno. É o seguinte, ó, não tem o gameta diferenciado. Quem é que vai fazer a função do gameta? Os núcleos masculinos. O que importa é o núcleo. O que é o gameta masculino? O gameta masculino é uma célula que serve para levar o núcleo masculino para fazer a fecundação, para ele se fundir ao núcleo feminino, né? Nesse caso nem precisa gameta. Porque o próprio gametange encosta, o masculino encosta no feminino e transfere os núcleos. Contato gametangial, tá? Então, respondendo a tua pergunta, não tem gameta masculino, mas tem núcleos masculinos que vão fazer exatamente a mesma função. Não tem uma célula diferenciada que a gente chama de gameta masculino, ok? Então, não vai ter formação de anterozoide aqui como a gente vê em outros grupos. Alguma pergunta a mais? Não, não, não tô bravo não, pessoal. Ficou a minha caixa alta aqui sem querer. Eu não consegui entender muito bem essa parte do núcleo masculino. Tá, então vamos tentar entender aqui, ó, Fernanda. Deixa eu apagar aqui as marcações do slide. Tá, então a gente vai ter a formação, ó, dos... Aqui, ó, essa fase que está destacada aqui, ó, que eu acabei de destacar, ainda é a fase 2N, tá? Então, fase somática, fase de crescimento é a fase 2N. Então, ápices e faz, nesse caso aqui, se diferenciam nos gametângios. O que ocorre dentro de cada um dos gametângios? Ó, esse aqui, maiorzinho, mais arredondado, é o feminino, e esses fininhos aqui são os masculinos, ok? O que vai ocorrer dentro de cada um desses gametângios? A meiose. Ou seja, em cada um desses gametângios vão ser gerados núcleos haploides, beleza? Dentro do gametângio feminino, cada núcleo haploide se diferencia num gameta feminino, que é a oosfera. Isso ocorre dentro do gametângio feminino. Agora, dentro do gametângio masculino, a única coisa que vai surgir lá são os próprios núcleos N. Não há a necessidade da formação de um gameta masculino. Por quê? Eu vou passar para o próximo slide, eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Ó. Esse slide aqui, pessoal, mostra o oósporo já formado, mas eu vou mostrar essa imagem para tentar explicar como que esse fenômeno aqui da fecundação. Então, ignorem aqui o oósporo, tá? Vamos levar em consideração que esse oósporo aqui, ó, ele na verdade é uma oosfera, tá? Ele é um gameta feminino, ele é N. Por que ele é um gameta? Porque ele é uma célula diferenciada. Aqui está o anterídeo, ó. Essa daqui é a estrutura que é o gametângio masculino. Esse aqui é o gametângio masculino. O que ocorreu lá dentro? Meiose e formação de núcleos masculinos. Por que não é um gameta? Porque não tem uma célula diferenciada ali dentro. E por que não forma gameta? Olha o que acontece aqui, ó. Tá claro nessa imagem. Olha onde é que está o anterídeo. O anterídeo encostou no oogônio, ó. O anterídeo encosta no oogônio, forma um tubo de fertilização e através desse tubo de fertilização o núcleo masculino ou os núcleos masculinos migram para dentro do gametângio feminino, que é o oogônio. E lá dentro ocorre o fenômeno da fecundação. Por que são gerados somente núcleos masculinos e não gametas masculinos diferenciados? Porque não tem necessidade. Tá? Se, ó, tenta entender o seguinte, ó, se não houvesse esse fenômeno aqui, ó, do contato gametangial, que foi aquele que eu escrevi para vocês ali agora, se não ocorresse esse fenômeno aqui do contato gametangial, se esses gametângios ficassem separados, aí haveria necessidade, né, como esses fungos são preferencialmente de ambiente aquático, haveria necessidade da formação de um gameta masculino para nadar no meio até chegar ao oogônio. Mas não tem essa necessidade. Então não há nem a diferenciação de células aqui. De onde é que surgem os núcleos masculinos? Da meiose. De onde é que surgem
os gametas femininos. Também é da meiose, só que qual que é a diferença? Ali tem uma célula em volta do núcleo. Lá dos núcleos masculinos não tem nenhuma célula em volta dele. São somente núcleos dentro do anterídeo. Eu não sei se ficou claro agora. Não sei se ficou claro. Prof, ficou, mas assim, ele não tem diferenciação de célula? Dentro do anterídeo não. Dentro do anterídeo não, ó. Vamos tentar pegar aqui essa figura de novo, ó. Deixa eu apagar as marcações. Aqui, ó, dentro dos anterídeos, que são esses fininhos, tá? A única estrutura celular que tem aqui é a própria hifa. Então, digamos que os únicos envoltórios celulares que tem ali, tá? Vai ser a membrana plasmática da hifa e a parede celular da hifa. Agora, lá dentro do ogônio, do gametângio feminino, aí sim, cada núcleo feminino vai ser envolto por uma membrana plasmática. Ou seja, ó, dentro do ogônio tem diferenciação de gametas femininos. Dentro do anterídeo, não. Dentro do anterídeo ficam só os núcleos haploides. Essa é a diferença. Ficou claro? Entendi agora. Ficou claro. Tá. Isso é uma questão, pessoal, que vocês têm que imaginar o seguinte, ó. É uma questão de estratégia, né, de copulação. Porque o que acontece? Como os gametângios entram em contato, então nem forma gameta masculino, não tem necessidade. Então os núcleos são diretamente transferidos por esse tubo de fertilização aqui, ó. Diretamente. Então aqui vão ter núcleos, ó. Dentro do anterídeo vão ter núcleos haploides. Quantos? Depende da espécie, né? Depende de quantos fenômenos de meiose ocorreu aqui, quantas zoosferas vão ter dentro do ogônio, como eu mostrei aqui nesse slide anterior, ó. Aqui. Dentro desse ogônio tinham 8 zoosferas, ou seja, migraram 8 núcleos masculinos e ocorreram 8 fenômenos de fecundação distintos ali. Cada um gerou um zigoto e esses zigotos se desenvolveram nos zoósporos. Aqui na imagem da esquerda, essa que está mais esverdeada, tinha somente uma zoosfera, ou seja, só houve a necessidade de migração de um núcleo masculino. Tá? Então, claro, o número de zoósporos formado dentro do ogônio vai depender do número de zoosferas. Se tiver um, vai ter um zoósporo. Se tiver dois zoósporos. Se tiver 15, 16, vai ter o número correspondente de zoósporos. Ok? Alguma dúvida a mais, pessoal? Professor. Oi. Esse modo de reprodução aí que não precisa do heterozoide tem a ver com a resistência ao meio, porque no caso se eu estiver num ambiente que não tenha água, não tenha como nadar, tem a ver com... Olha, isso, Lucas, assim, ó, quando a gente olha o geral ali dos heteroconta, né, como a gente falou lá no começo da outra aula, no contexto dos heteroconta, né, tem espécies, tem grupos lá que são fotossintéticos e tem esses grupos aqui que são heterotróficos. Então, a maioria desses grupos formam gametângios, tá? Então, isso vai depender, na verdade, da estratégia reprodutiva sexuada. Não necessariamente essa questão de resistência ao meio. Porque, às vezes, tá? Por exemplo, nos grupos de algas heterocontas, a gente tem... Aí lá pode falar talo, né? Porque é alga. Aí vai ter talo masculino e talo feminino. Então, eles ficam muito distantes uns dos outros. Aí tem a necessidade de formação de gametas masculinos que nadam. Aqui no caso, tá? Vou voltar aqui, ó. Vocês estão vendo que tanto o gametângio feminino quanto o masculino está sendo formado no mesmo micélio. Às vezes é em micélio distinto, mas na maioria das vezes é no mesmo micélio. Ou seja, é fácil deles entrarem em contato. Então eles evitam essa questão de formar um gameta masculino livre natante, né? Porque isso é um gasto energético a mais. Mas, né, em outros grupos aqui de heteroconta ocorre isso, tá? São talos distintos,
Aí vai ter o talo masculino e o talo feminino, né? Cada um com seu gametângio correspondente. Aí vai ter a formação de um gameta masculino, desculpa, que vai ser chamado de anterozóide. Ele vai ser livre e natante, né? E vai atingir. Na verdade, depende mais da estratégia reprodutiva. Não tem muito a ver com resistência ao meio, não, tá? Mas, claro, a gente tem que pensar o seguinte, ó. As algas, elas são autotróficas. Então, não tem problema nenhum elas estarem distantes, né? Porque elas não são tão dependentes do ponto onde elas estão fixadas. Agora, esses fungos aqui são heterotróficos. Geralmente, esses micélios estão no mesmo substrato. Então, eles estão com uma distribuição mais restrita. Então, eles entram em contato, né? Eles têm essa facilidade de estarem sempre próximos uns dos outros. Então, por isso, né, os gametângios acabam entrando em contato. Ok? Eu acho que a tua pergunta era mais ou menos nesse sentido, né? Não sei se ficou claro também. Sim, ficou. Deu uma esclarecida boa, sim. Obrigado. Beleza. Alguma pergunta a mais, pessoal? Não? Tá. Então vamos seguir aqui, ó, pessoal. O que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Ó, antes de eu seguir, tá? Eu gosto quando vocês tiram bastante dúvida assim, pessoal. Quando começam a surgir as dúvidas, tá? E mesmo que pareça que às vezes é umas coisas básicas, é importante a gente esclarecer. Não deixem de fazer as perguntas. Muitas vezes a nossa dúvida é dúvida de outros colegas também, tá? Então, não deixem de perguntar as coisas. O oósporo, tá? Que é o que eu queria mostrar aqui nessa imagem. O oósporo, pessoal, aqui vocês estão vendo, ó, ele nem foi liberado do oogônio, tá? Posteriormente ele vai ser liberado aqui de dentro do oogônio. Mas aqui o que está sendo mostrado? Que o oósporo, tá? Duas características do oósporo, tá? Que eu tinha comentado anteriormente e que denotam que ele é uma estrutura de resistência que vai durar muito tempo em condições adversas. Primeira, parede engrossada. A parede do oósporo é tão engrossada que ela é dividida em duas camadas. Tem uma camada mais externa, que é bem rígida e impermeável, chamada epísporo, e uma camada mais interna, né, que é até essa camada mais grossa, chamada endósporo. Ela é um pouco mais permeável. De qualquer maneira, é uma parede extremamente engrossada. Segunda característica que denota que é uma estrutura de resistência. Presença de um grande vacúolo que vai servir como reserva de carboidratos e fosfatos, e esse vacúolo, vocês estão vendo, ele ocupa quase todo o volume citoplasmático do oósporo, então vai servir como uma estrutura de armazenamento de água, de açúcares, né, de sacarídeos e polissacarídeos, e também de fosfatos. E circundando esse grande vacúolo, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, diversas gotas lipídicas que também vão funcionar como uma substância de reserva energética. Então, acúmulo de substâncias de reserva, no caso carboidratos, fosfatos e lipídios, e parede engrossada denotam estruturas de resistência. Tá? Isso a gente tem que ter essa intuição, né? Independente da área da biologia que a gente estiver falando, seja planta, animal ou fungo. Quando surgem estruturas com envoltórios engrossados e que no interior das suas células, dos seus tecidos, enfim, guardam muita substância de reserva, acabam sendo estruturas de resistência para durar condições adversas. E é o caso do oósporo, o esporo de reprodução sexuada dos zoomicetos. Ok? Prof, Oi. essa parede, ela é parede celular, tipo, ou é tipo membrana plasmática, assim? Ela é uma parede celular. É uma parede celular e no caso aqui, tá, dos Oomycota, é uma parede sempre celulósica, tá? Sempre celulósica. Tá? É diferente lá dos fungos verdadeiros, onde a parede vai ser com beta-glucanos e quitina. Então a parede, na verdade, com muita celulose, muitas fibras de celulose entrelaçadas, formando uma estrutura bem rígida e hidrofóbica. Tá? Então é parede celular mesmo. Então vai ter, ó, parede celular com dupla camada, só abaixo da parede celular aqui é que a gente vai ter a membrana plasmática, tá? Então isso aqui são camadas bem grossas de parede celular propriamente dita. Alguma pergunta a mais, pessoal? Não? Prof, obrigada, tá, por ter Não, respondido. que é isso.
Então vamos seguir. Pessoal, o que, que faltou aqui para a gente comentar, tá? Além dos aspectos reprodutivos? São os grupos de diversidade principais de Oomycota. Eu deixei aqui, tá? Eu vou mostrar 3 grupos, tá? E as terminações desses grupos tá com o sufixo ales. O sufixo ales em botânica e em fungos quer dizer a categoria taxonômica de ordem. Tá? Eu não comentei isso com vocês. Oi. Desculpa, a Taine pediu para falar que ela tem uma dúvida, só que o microfone dela tá com problema. Ah, tá. Pode perguntar. Quando tiver com problema, pode escrever no chat também. Ou se alguém quiser falar por ela, não tem problema. Ah, onde é que fica a água, tá? Fica dentro do vacúolo também, tá? Fica tudo dentro desse vacúolo aqui, ó. Esse vacúolo grandão, ó, essa esfera maior que tá dentro da célula aqui, ó, dentro desse esporo, se chama ooplasto. O que que tem dentro do ooplasto? Micolaminarina, tá? Que é reserva de carboidrato e fosfato, e aqui dentro do ooplasto também vai ter água, tá? Então vai ter bastante água aqui dentro. Tudo fica dentro do ooplasto. Aí o que fica à parte são as gotas lipídicas, né? Que são todas essas outras esferinhas pequenas que estão aparecendo aqui no citoplasma desse ósporo, ok? Ok? Ah, acho que era isso. Beleza. Tá? Então ficam separados, tá? Por quê? Por que ficam separados? É interessante essa pergunta, né, pessoal? Porque, olha só, carboidratos e fosfatos são hidrofílicos. Ficam lá dissolvidos ou próximos da água. Não tem problema ficar junto com a água ali dentro do vacúolo. Agora, lipídio é apolar, né? Hidrofóbico. Então não tem como ficar misturado com a água ali. Tem que ficar em vesículas separadas, né? Lipídio nunca fica misturado com nada. Como é apolar, como é hidrofóbico, sempre tem que ficar em vesículas à parte, tá? Independente do grupo, ok? Então, pessoal, tá? Se não tem nenhuma dúvida mais aqui a respeito dessa parte reprodutiva, vamos falar aqui então dos grupos de diversidade. Tá? Eu vinha comentando com vocês. Apesar dos... Eu vou apresentar aqui 3 grupos, tá, pessoal? Eles vão estar com a terminação de ordem. Só que eu acredito que eu comentei lá na aula inicial com vocês, eu não cobro classificação taxonômica, tá? Eu não vou lá cobrar de vocês. Vocês têm que saber as ordens. Por quê? Porque classificação taxonômica muda. Tá? Muda assim, ela vai avançando e em fungos principalmente muda muito, vem mudando muito por causa das filogenias moleculares. Então é importante a gente conhecer os principais grupos de diversidade, saber se eles são ou não monofiléticos, claro, né? É importante a gente saber, e as suas relações evolutivas, claro, e as características biológicas. Agora, decorar as ordens tal pertencem a tal classe e essas classes pertencem a tais filos, não. Apesar de eu ser taxonomista e considerar isso importante, quando a gente quer saber, a gente vai lá e consulta. Tá? Então, os sistemas de classificação, eles mudam muito. Então, é importante a gente conhecer os principais grupos de diversidade. Vai estar com a terminação de ordem, porque na grande parte da literatura especializada, esses grupos de diversidade correspondem à ordem. No livro que eu me baseei, né, que é o Webster, que eu passei para vocês, tem 8 ordens, 8 grupos de diversidade de Oomycota. Mas 3 deles, pessoal, são os mais importantes, que é os que eu vou comentar aqui. Um deles, que é Saprolegnalis, esse que está aparecendo agora para vocês, é principalmente decompositores de matéria orgânica em ambiente aquático. Os outros 2 que eu vou falar na sequência são principalmente parasitas de plantas, tá? Então a gente vai separar basicamente os grupos de diversidade de Oomycota em decompositores, né, Saprolegnalis, e os próximos 2 grupos que a gente vai falar que são parasitas de plantas. Então, primeiro aqui, Saprolegnalis. Principal característica deles: decompositores de matéria orgânica em ambiente aquático. Que matéria orgânica? Qualquer uma, pessoal. Vegetal,
animal, outros fungos, né, aquáticos que crescem nesses ambientes. Quando as suas células, os seus tecidos morrem, esses fungos utilizam isso como fonte de alimento, fazendo decomposição, com o mesmo tipo de nutrição que a gente viu lá nas nossas aulas iniciais, né, com digestão extracelular, extracorpórea, com posterior absorção daquilo que foi digerido fora do corpo e fora da célula. Não vão ocorrer só em ambientes aquáticos, tá? Ocorrem principalmente em ambientes aquáticos, mas ocorrem em ambientes terrestres que são encharcados ou que são muito úmidos, né? Poças d'água, pântanos, banhados, né? Então a gente vai encontrar esses fungos nesses ambientes terrestres relacionados à umidade também. Alguns saprolegnalis, pessoal, são parasitas em ambiente aquático de algas, né, algas macroscópicas, de peixes, de ovos de peixes ou na pele de alguns peixes. Já vou mostrar para vocês aqui um caso para vocês, de crustáceos e de outros fungos também. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês nas imagens, tá? Vou começar aqui por essa imagem desse salmão que vocês estão vendo, todo contaminado aqui, ó. Então, essas manchas brancas são micélios, tá, de uma espécie que é parasita da pele do salmão. Aqui no Brasil a gente não é um país que tem como atividade econômica, né, criação de salmão, mas outros países aqui das Américas, principalmente Estados Unidos, Canadá e o Chile aqui na América do Sul, produzem salmão, né, tem criadores de salmão. Então, essa espécie aqui, na verdade, é mais de uma, né, é um problema econômico nesses lugares. A maioria dos saprolegnalis... Oi? Alguém falou alguma coisa? Professor, a temperatura interfere na incidência? Interfere, a temperatura interfere, tá? Quando eu estava fazendo a revisão para essa aula aqui, tá? Então a temperatura da água interfere, tá? O salmão, ele é uma... Vocês já devem ter lido ou ouvido falar alguma coisa, né? Eles têm aquela característica reprodutiva, né? São espécies que são marinhas, né? Ou de regiões estuarinas e acabam migrando, né? Pelos rios para fazer a desova. E essa temperatura da água doce, principalmente, ela influencia muito, inclusive, a questão da ovulação. E o ataque dos parasitas, ele é favorecido quando a água está mais quente, tá? Isso é verdade. Tá? Então, quando a água ela tem uma tendência a ficar mais quente, favorece o ataque desses parasitas aqui da pele do salmão, ok? Voltando aqui, pessoal, como eu vinha falando, tá? A maioria das espécies de saprolegnalis são decompositoras de matéria orgânica em ambiente aquático. Quando a gente faz a aula prática desse grupo aqui, tá? A gente vê eles em ambiente aquático. Como que eu faço as inoculações? Tá? Eu vou lá no Parque do Ingá, e vou lá naqueles laguinhos do canto japonês ou nas bordas do lago principal e coleto amostras de água com um pouco de matéria orgânica, né, que fica caindo ali da vegetação da margem. Levo para o laboratório, coloco em placas de Petri e forneço a matéria orgânica vegetal fresca para eles. Eu sei que tem algumas sementes de algumas plantas que eles gostam muito. Então o que acaba acontecendo com essas sementes que eu macero e forneço para eles? Elas ficam mofadas, ficam um mofo aquático. A gente coleta esse mofo aquático, coloca no microscópio e observa principalmente o que, pessoal? Observa, claro, micélio cenocítico, vai observar, né, rede micelial cenocítica e muitos zoosporângios, que é a maioria das imagens que a gente está vendo aqui. Então aqui, processo de formação de zoosporângios, né? Liberação aqui dos zoósporos pelo ápice. Aqui uma fotografia de microscopia óptica, né, mostrando os zoosporângios sendo liberados a partir de ápices e faz. Aqui também, ó, são todos zoosporângios. E raramente nessas práticas que eu inoculo os fungos, aparece a estrutura sexual, que é o que a gente está vendo aqui nessas outras imagens. Ó. Por quê? Porque, na verdade, ali as condições, como eu tinha falado para vocês, as condições estão boas. Tem bastante substrato, a temperatura ali do laboratório, né, fica entre 25 e 30 graus, não tem muita competição, então eles ficam fazendo reprodução assexuada. Somente uma vez apareceu estrutura sexuada numa aula, né? Não sei
por quê, mas acabou aparecendo nessas amostras inoculadas. Então, geralmente, né, nesses materiais vivos, nesses materiais frescos, a gente observa micélio cenocítico e estruturas assexuais. Então são esses ápices e faz aqui, ó, que vocês estão vendo, diferenciados em zoosporângios que vão liberar muitos e muitos zoósporos, né, pessoal? De onde que surgiram esses mofos que acabaram contaminando a matéria orgânica vegetal que eu forneci? Eu não forneço só matéria orgânica vegetal, eu vou também nos ar-condicionado e naquelas janelas lá dos laboratórios da mãe e começo a catar inseto morto e jogo nessa água também. E eles se desenvolvem no exoesqueleto, né, nesses insetos que estão mortos, mesmo não sendo aquáticos, eles conseguem colonizar esses substratos também. Imaginem como é no ambiente natural, né, pessoal? Por exemplo, no Parque do Ingá. Na margem ali do lago principal, tá toda hora caindo matéria orgânica, né, das árvores, da vegetação do entorno, macro e micro invertebrados que estão a todo momento morrendo naquelas margens. Então quem que decompõe isso? Principalmente os zoomicetos. E lá naquelas amostras tem zoósporos nadando, né? Então quando eu coleto essas amostras e inoculo em laboratório, naturalmente esses zoósporos colonizam o substrato e desenvolvem um micélio de crescimento somático, tá? Então, é possível fazer essa prática, na verdade, é um tanto quanto fácil de fazer eles se desenvolverem em laboratório, tá? Esses fungos ou micetos que são decompositores de matéria orgânica em ambiente aquático, tá? A gente vai ter oportunidade de observá-los em aula prática. Os outros dois grupos de diversidade que eu vou falar para vocês, pessoal, são principalmente parasitas de plantas. E aqui, antes de eu começar a falar dos dois grupos, eu vou fazer um esclarecimento para vocês, que eu não sei se vocês já viram isso em alguma outra disciplina. Se já viram, eu vou repetir. Se não viram, vão estar escutando pela primeira vez. Parasitismo, pessoal. Parasitismo envolve necessariamente, né? É uma relação ecológica desequilibrada, desarmônica que a gente chama. Então, necessariamente tem um indivíduo ou um organismo beneficiado, que é o parasita, e outro que é prejudicado, que é o hospedeiro. E como que o parasita se beneficia do hospedeiro? De duas maneiras. Se aproveitando do seu metabolismo energético, ou seja, roubando comida, no final das contas, roubando alimento energético, ou se aproveitando da sua maquinaria metabólica para se reproduzir, ou seja, utilizando a energia do hospedeiro para formar propágulos reprodutivos, tá? Então, parasitismo envolve necessariamente essas características, tá? Só que o que acontece, pessoal? Parasitas que se utilizam do metabolismo energético do seu hospedeiro, eles podem ter duas características. Eles podem se alimentar do tecido morto do hospedeiro ou das células mortas do hospedeiro. Esses são os falsos parasitas ou, como vocês estão vendo aqui no slide, ó, parasitas necrotróficos. Então, o que é um parasita necrotrófico? Ele induz a morte do tecido do hospedeiro, induz a morte das células do hospedeiro e se alimenta desse tecido morto. Por que ele é chamado de falso parasita também, pessoal? Porque no final das contas, se a gente analisa, ele é um decompositor, porque ele está se alimentando de matéria orgânica morta. Só que o que acontece? Antes disso, quem induz a morte é ele. Não foi uma morte, digamos, natural. Não foi uma morte por outras causas. Não foi uma morte por senescência ou apoptose. Não, essa morte foi induzida pelo parasita nos tecidos do hospedeiro. Em última análise, ele é um decompositor. Mas quem induziu a morte do tecido do hospedeiro foi ele mesmo. Então ele é chamado de pseudoparasita, falso parasita ou parasita necrotrófico. O que quer dizer necro? Necro quer dizer morto. Trófos, alimento, né? O que é um necrotério? Necrotério é onde ficam os corpos, né? Os cadáveres. Então necro é morto, trófos, alimentação. Se alimentam de tecido morto. Já os parasitas verdadeiros ou parasitas biotróficos se alimentam do tecido ou das células ainda vivas do hospedeiro,
Posteriormente, esse tecido pode vir a morrer. Essas células, esses tecidos podem vir a morrer. Vocês percebem a diferença? Essa diferença é fundamental, tá? A morte do tecido do hospedeiro se dá em momentos diferentes. Aqui nos parasitas necrotróficos ela se dá antes da alimentação do parasita, nos biotróficos ela se dá depois da alimentação do parasita. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse primeiro grupo aqui que eu vou comentar para vocês de parasitas de plantas, que é Pitialis, são parasitas necrotróficos. O próximo grupo que eu vou comentar, que são os Peronosporales, são parasitas biotróficos, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao que são parasitas biotróficos e o que são parasitas necrotróficos? O João Vitor, que nem tinha visto aqui o comentário, né? Tinha comentado das manchas brancas. Aquilo lá é tudo o fungo mesmo. Alguma dúvida, pessoal? O que é um parasita necrotrófico e o que é um parasita biotrófico? Falso parasita e parasita verdadeiro? Tranquilo? Prof, o biotrófico eu não sei não. Tá, então o que é eu vou dar exemplo, tá, Fernanda? Mas o parasita biotrófico, como que ele vai proceder? Ele vai se aproximar do tecido do hospedeiro, vai invadir o tecido do hospedeiro ainda vivo e vai se alimentar desse tecido. Depois o tecido morre. Ou seja, tem estruturas especializadas na invasão do tecido e na invasão da célula. Tá? Ele vai, o tecido do hospedeiro, quando é contaminado, quando é invadido, ainda está vivo. No necrotrófico, não. No necrotrófico, o parasita se aproxima, secreta substâncias que induzem a morte do tecido do hospedeiro e ele se alimenta do tecido morto. Ou seja, no final das contas, ele é um decompositor. É esse que eu estou falando, necrotrófico, ó, necrotrófico é a mesma coisa que falso parasita. E o biotrófico é a mesma coisa que parasita verdadeiro, ok? Entendidos? Ficou alguma dúvida, pessoal? Necrotrófico. Oi. Pode aí falar. O biotrófico, depois que a planta morrer, ele também vai decompor ela? Ou não? Não. Depois que a planta morrer, ele precisa se reproduzir. Então, ó, isso é importante, a pergunta, eu não vi quem foi que fez, acho que foi o Lucas. Isso é uma pergunta importante, tá? O biotrófico, depois que o tecido do hospedeiro morreu, ele não se alimenta mais desse tecido. Tá? Ele só consegue se alimentar do tecido vivo. Ó, bio, vivo, vida, né? Trófos, alimentação, se alimenta do tecido vivo. Necro, morto, trófos, alimentação, se alimenta do tecido morto, ok? Tá? O João Vitor escreveu, né? Necrotrófico, parasita safado, ele induz a morte do tecido do hospedeiro primeiro, depois se alimenta. Mas o biotrófico não deixa de ser safado igual, tá? Porque ele prejudica bastante. O tecido do hospedeiro acaba morrendo depois também, ok? Pessoal, tá? Eu vou dar os exemplos aqui, tá? Porque esse primeiro grupo é de parasitas necrotróficos e o próximo grupo é de parasitas biotróficos. Se ficar dúvida ainda, perguntem, ok? Não tem problema, a gente volta e explica de novo. Pitialis. Pitialis, então, algumas poucas espécies aqui até são decompositoras em ambientes terrestres úmidos, principalmente solos encharcados, mas a grande maioria dos gêneros são parasitas necrotróficos de plantas. Ou seja, o micélio ou a quitrídia se aproxima, né, começa a se desenvolver sobre o tecido do hospedeiro, induz a morte do tecido do hospedeiro, se alimenta desse tecido morto, ok? E aqui, pessoal, a gente tem dois gêneros principais de Pitialis, tá? O gênero Pythium e o gênero Phytophthora. Eu já vou comentar sobre eles, tá? Existe uma ciência, pessoal, eu acho que eu já comentei com vocês, tá? Essa ciência, ela é relacionada mais à agronomia,
que é a ciência que estuda as doenças das plantas. Como se chama essa ciência? É a fitopatologia, né? Fito é vegetal, patologia é o estudo de doenças. Então, o estudo das doenças das plantas se chama fitopatologia. O que a fitopatologia faz? Igual é um médico para humanos ou um veterinário para animais, é um fitopatólogo para as plantas. Ele vê sintomas, diagnostica que doença é e fornece uma cura, né? Remédios, digamos assim, para solucionar aquele problema, ou diz, né, não tem solução. Então é isso que faz um fitopatólogo. O nome das doenças causadas por pitiales nas plantas, isso é um nome genérico, tá? Como se fosse gripe. O nome da doença é requeima. Por quê? Como vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, as plantas, as folhas das plantas ficam com um aspecto como se tivesse queimado. É justamente aquela parte dos tecidos que morreram, ok? Então, requeima é o nome da doença causada pelos pitiales nas plantas, tá? Isso faz parte lá, claro, do estudo da fitopatologia. Como esses parasitas aqui são necrotróficos, tá? Eles não invadem as células do hospedeiro. Eles simplesmente, ó, como a gente está vendo, essa é uma imagem, né, um pouco simples, mas ela está mostrando só um micélio cenocítico de um pitialis qualquer se desenvolvendo próximo de tecidos de plantas, sem formar nenhuma estrutura especializada para realizar esse parasitismo. Simplesmente as suas hifas secretam substâncias que levam à morte do tecido do hospedeiro e depois ele faz a decomposição desse tecido, né? Ele vai ter aquela nutrição osmotrófica clássica. Secreta enzimas, decompõe aquilo que está fora, que já está morto, e absorve o que foi digerido fora da hifa, tá? Então, é dessa maneira que eles se desenvolvem, é dessa maneira que eles parasitam. Eu vou contar, deixa eu só ver que oração, pessoal. Ainda tem tempo. Eu vou contar uma história aqui para vocês, pessoal, tá? Vou mostrar aqui algumas imagens, depois eu vou contar uma história que é bastante interessante e muito importante no contexto do desenvolvimento da fitopatologia como um todo, tá? Então, a primeira coisa, os pitiales, né, principalmente Pitia e Phytophthora, os dois gêneros que são os mais agressivos nessa questão do parasitismo em plantas, eles não se desenvolvem só em folhas, tá? Eles podem se desenvolver em folhas, mas também invadem frutos, tá? O micélio pode se desenvolver nos frutos também, e em algumas espécies arbóreas importantes, tá? Inclusive no caule, tá? O que a gente está vendo aqui, isso aqui é um carvalho europeu, não é uma espécie aqui da nossa região, mas no hemisfério norte é uma espécie que tem importância madeireira. E essa madeira aqui, ela está contaminada por uma Phytophthora que simplesmente deixa a madeira mole, deixa a madeira podre. Então, a árvore acaba perdendo valor comercial. Tá? Então, claro, pessoal, muitas espécies de pitiales, né, têm importância agronômica, porque, como vocês estão vendo aqui, ó, podem atacar o carvalho, podem atacar o tomateiro, podem atacar a batata, né, eu já vou contar essa história aqui. Então, atacam espécies agronômicas importantes, portanto, tem importância econômica. Claro, né, importância econômica, digamos, negativa, porque causam prejuízos econômicos. Então, lá no estudo da fitopatologia, os agrônomos, claro, se preocupam muito com essas espécies aqui, porque eles têm que combatê-las. Elas acabam causando quebra na produção, quebra produtiva, acarretando prejuízos econômicos. Eu vou contar uma história para vocês aqui sobre uma espécie desse grupo que é a Phytophthora infestans, tá? Esse nome científico que está aparecendo aqui na parte de baixo do slide, que ela foi responsável por um fenômeno que aconteceu no século XIX chamado de fome irlandesa. O que foi a fome irlandesa, pessoal? Vamos tentar entender o que foi esse fenômeno. Vocês devem saber que a batata é da família Solanaceae, né, das angiospermas, Solanum tuberosum. A batata inglesa, ela tem esse nome popular, batata inglesa, mas ela é, na verdade, nativa aqui dos Andes, né? Ela é nativa da América do Sul. Só que quando os colonizadores europeus, né, acabaram invadindo a América do Sul, levaram algumas plantas daqui para lá, para a Europa, para tentar produzir elas lá. E uma das únicas que se deu bem, né, na verdade, que mais se deu bem lá, foi a batata. Tanto que hoje ela tem esse nome popular de batata inglesa, apesar de ser originada aqui da América do Sul. Então, ela
se deu muito bem no clima europeu, no solo europeu, especialmente nas Ilhas Britânicas. Então ela foi levada para a Europa, já no século XVI ela foi levada para a Europa e começou a ser cultivada lá. E se deu, como eu falei muito bem, acabou virando a base da alimentação de vários países. Então a gente nem precisa conhecer a Europa, né, para saber que vários pratos típicos, né, da Alemanha, Polônia, França, Inglaterra, tudo à base de batata. Tudo à base de batata, né, porque é uma planta que se desenvolve muito bem lá. A própria vodka, a vodka é uma bebida alcoólica, um destilado de batata. Né? Então, tem uma importância muito grande, claro, no continente europeu. Mas o que aconteceu em 1845? Chegou um carregamento de batata dos Estados Unidos contaminado com essa espécie aqui, ó, que é um parasita da batata. Na verdade, é um parasita de Solanaceae. Parasita o tomate, parasita algumas pimentas e parasita a batata também, que é a Phytophthora infestans. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, ó. Sabe o que quer dizer Phytophthora? A etimologia desse gênero? Phyto é vegetal, Phthora é destruidor. Olha o nome do gênero, destruidor de vegetais. Enfim, chegou um carregamento importado dos Estados Unidos contaminado com a Phytophthora infestans, que até então não tinha chegado ainda no continente europeu. Aqui na América, como um todo, era um parasita que estava relativamente bem adaptado ao seu hospedeiro. Existiam variedades de batata que resistiam bem a esse hospedeiro, então tinha um certo equilíbrio. Só que quando esse hospedeiro chegou na Europa, o que ele encontrou? Um vasto território totalmente desprotegido de hospedeiros, sem, digamos, o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa adaptado para conseguir combater. O que aconteceu, pessoal, de 1845 até 1848? Quebra de produção de batata em vários países europeus, especialmente nas Ilhas Britânicas, especialmente na Irlanda. Essa história aqui, pessoal, ela é bastante macabra, porque o que ela é chamada de fome irlandesa? Porque 1/3 da população da Irlanda morreu de fome, não tinha o que comer. As batatas simplesmente, vocês estão vendo aqui nessa imagem, ela apodrece, ela fica inutilizável. Aquele micélio fúngico começa a invadir os tecidos e ele simplesmente mata tudo, apodrece tudo. Então a batata fica inutilizável. Então as plantações foram dizimadas, as pessoas começaram a morrer de fome. Aquele monte de filme, documentário que a gente vê de ondas de imigração irlandesa em direção à América do Norte, principalmente, o que as pessoas estavam fugindo? Pessoal, estavam fugindo da fome. É bem nessa época que isso aconteceu. Só que nessa época a gente já tinha um certo desenvolvimento científico, né? Já tinha microscópio, já tinham algumas técnicas de isolamento de micro-organismos. Só que até então, até essa época, os agrônomos achavam que quando a planta tinha uma doença, era sempre uma deficiência nutricional. Ou seja, até então não se sabia que plantas tinham patógenos. Olha só, a gente até pensa que é uma coisa meio tacanha, né? Mas claro, a gente tem que botar em perspectiva histórica. Até então, pessoal, se pensava assim, a planta apodreceu, não produziu, deficiência nutricional. Ou seja, não se conhecia que planta poderia ser atacada por vírus, por bactéria ou por fungos. Então, as universidades, né, principalmente as europeias da época, começaram a pesquisar o que estava acontecendo, chegaram à conclusão, né, de que era um micro-organismo, né, no caso a Phytophthora infestans, né, e conseguiram, de alguma maneira, começar a combater ela. Então, pessoal, esse evento aqui, a fome irlandesa, é o evento que dá origem à ciência conhecida como fitopatologia. A fitopatologia nasce a partir desse evento aqui macabro, né? É um evento triste, claro, morreu muita gente, foram milhões de pessoas que morreram de fome nessa época, tá? Mas ele dá início aos estudos das doenças das plantas causadas por agentes patológicos, por agentes, no final das contas, parasitários, sejam vírus, sejam bactérias, protozoários ou fungos.
ok? Então a fome irlandesa foi essencial no desenvolvimento da fitopatologia, uma ciência fundamental para a agronomia moderna. Tá? Então, esse é um evento extremamente importante, histórico, vocês podem procurar mais informações na internet. Tem filme sobre isso, pessoal, tem documentário, tem vários artigos, tem livros com vários detalhes, né, sobre estatísticas, o que de fato aconteceu nessa época, e até o desenvolvimento e a descoberta das, digamos, curas, né, de que maneira poderia ser evitado, tá? Então, vocês podem procurar mais informações sobre isso. Tá? O que eu estou mostrando aqui, né, só para a gente complementar, isso aqui, ó, é o zoosporanjo da Phytophthora infestans, ó, ele é um zoosporanjo fusiforme, né? Ele tem esse formatinho, parece um limão siciliano. E aqui como que é o desenvolvimento da Phytophthora infestans na folha da batata. Tá? Então ó, o micélio começa a invadir os tecidos fotossintéticos, começa a parasitar eles, se alastra pelo caule aéreo, chega até o caule subterrâneo, né? Que é o caule do tipo tubérculo, e acaba matando toda a planta. Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma? Ah, eu vou procurar depois o nome dos filmes para passar vocês, tá? Eu não lembro aqui de cabeça. Nossa, vocês escreveram bastante coisa que eu nem vi. O prof, nós tava zoando só. Ah, vocês estavam falando sobre vodka, né? Ah, sim, entendi. Porque eles estavam falando que a balalaica ela é de batata contaminada. Faz sentido, né? Faz sentido, não é uma qualidade, digamos, muito alta, né? Pessoal, eu vou falar do último grupo aqui, tá? E vou contar uma outra história, acho que vocês vão achar interessante aqui. O terceiro grupo, tá, de diversidade que eu vou comentar aqui de Homicota é Peronosporales. Ó, Peronosporales também é parasita de planta. Só que aqui, o que acontece? Todos são parasitas, né? Ali a gente viu que em Pichalis tem uma porcentagem de espécie que é decompositora e a grande maioria é parasita. E lá as que são parasitas são necrotróficas. Beleza. Aqui, todas as espécies são parasitas, não tem exceção, e todas são biotróficas. São parasitas obrigatórias biotróficas, ou seja, não tem nenhuma exceção aqui. Não tem espécie decompositora e não tem espécie necrotrófica aqui. Aqui todas as espécies são biotróficas. Ou seja, o micélio dessas espécies invade o tecido ainda vivo e se alimenta desse tecido ainda vivo. Depois o tecido vem a morrer. Alguém tinha perguntado, né? Depois que o tecido morreu, segue se alimentando? Não. Aí o parasita, né, já não tem mais capacidade de se alimentar do tecido morto. Se alimenta só do tecido vivo. E nesse caso, pessoal, como se alimenta do tecido vivo, há a necessidade da formação de estruturas que são ápices e faz modificados. Sempre que eu falar aqui, ó, são estruturas especiais. Quando a espécie IFAL micelial, pessoal, é sempre ápice IFAL modificado. É uma estrutura reprodutiva, é ápice IFAL. É uma estrutura para nutrição, é ápice IFAL. Por quê? Porque a gente já viu, né? O metabolismo dos fungos miceliais está sempre lá no ápice IFAL. Então são ápices IFAs que vão fazer duas coisas. Primeiro, fixar o micélio no substrato, no tecido do hospedeiro. E segundo, mais importante, invadir as células vivas para conseguir fazer o parasitismo. Que estruturas são essas? Os nomes estão em inglês, pessoal, mas é o mesmo nome em português, tá? A estrutura em forma de ventosa que fixa o micélio no substrato se chama, vou escrever aqui para vocês, apressório. Então o apressório fica por sobre o tecido, né? É uma ventosa que vai fixar esse micélio. E a estrutura que penetra a célula viva do hospedeiro, no caso aqui vai ser sempre planta, vai se chamar austório, ok? O que são essas estruturas? Ápices e faz modificados. Apressório, ventosa que fixa, austório, estrutura que invade a célula do hospedeiro para roubar o alimento, ok? Então, por que surgem essas estruturas, pessoal? Porque aqui os parasitas são biotróficos, se alimentam do tecido vivo, tá? É isso que está aparecendo aqui, então, nessas imagens, ok? Temos 3 gêneros aqui que são muito importantes do ponto de vista fitopatológico, tá? Gênero Bremia,
Plasmopora e Peronospora, tá? Esses 3 gêneros, pessoal, mais os outros 2 que eu falei lá para vocês, né? Picha e Phytophthora, vocês chegam e falam esses nomes ali no departamento de agronomia, os caras ficam com o cabelo em pé, porque isso aqui é para eles esse nome de problema, porque causam doenças em plantas importantes do ponto de vista produtivo. E aqui o nome da doença são os míldios. Vocês podem perceber, tá? Eu acabei esquecendo, tá, de deixar essa imagem aqui um pouco menos estourada. Ela está muito estourada. Vocês podem perceber que aqui, ó, as zonas de tecidos que ficam afetadas, elas são mais discretas que aquelas zonas afetadas lá do outro grupo, né? Que é a requeima. Lá parece que a folha inteira ou a estrutura inteira, né? Pode ser o caule ou o fruto, fica toda queimada. Aqui vocês podem ver que a zona de tecido afetado ela é mais discreta. Então parece que a folha ou a outra estrutura que for parasitada fica toda pipocada, né? Então esses são os míldios. Míldio é o nome da doença causada pelos gêneros aqui de Peronosporales, ok? Aqui, ó, pessoal, estou mostrando, tá, são basicamente as mesmas estruturas, ó, aqui, ó, os austórios invadindo células vegetais, o que são estruturas reprodutivas, tá? Eu vou comentar na sequência com vocês. Aqui eu vou contar uma história parecida com aquela que eu contei sobre a forma irlandesa, que aconteceu paralelamente. Elas foram 2 eventos quase que paralelos e aconteceu também na Europa, só que com uma outra planta, também muito conhecida, que é a videira, tá? Então, a videira, pessoal, tá? Vocês obviamente conhecem, né? A videira, o parreira, o pé de uva, enfim, tá? É uma planta já há muito tempo cultivada e que é utilizada principalmente, né, historicamente, em processos de produção de bebida alcoólica, tá? Principalmente vinho e champanhe. E vocês devem saber que dos países europeus, né, os mais famosos que produzem vinhos e champanhes mais caros é Itália e França, principalmente, né, a França. Então, lá, mesma coisa, pessoal, né, o cultivo da uva na França é um cultivo histórico, né, remonta a séculos mais pretéritos ainda do que a batata inglesa, né, que foi levada para lá só no século XVI. Então, né, desde tempos século II, século III, já tinha se começado a cultivar videiras na Europa. E o que aconteceu, pessoal? Tá? Um evento muito parecido. Tá? Até o século XIX, as produções de champanhe e vinho na França iam de vento em popa. Era inclusive uma das bases da economia francesa até então. O que aconteceu foi muito parecido porque chegou também um carregamento de uvas da região da Califórnia, tá? Nessa época já tinha se começado a cultivar uvas na Califórnia, nos Estados Unidos, e essas uvas estavam contaminadas com um agente patogênico que tinha surgido lá no local, que é uma espécie de míldio da videira, que é a Plasmopora vitícola. Sabe por que vitícola, né? O gênero da uva é o gênero Vitex, né? Então, aqui o gênero Plasmopora, a espécie vitícola, é um míldio da uva. Ataca aqui, ó, a folha, causa esse pipocamento na folha aqui, como vocês estão vendo, mas acaba deixando os frutos inutilizáveis também. O pé como um todo acaba ficando muito debilitado do ponto de vista fisiológico e os cachos de uva não se desenvolvem, as uvas acabam ficando todas esturricadas. O que aconteceu? Chegou um carregamento contaminado e se espalhou pelas plantações de uvas de toda a Europa, principalmente na França, dando quebra na economia francesa, afetando, né, obviamente, a arrecadação de impostos, né, causando prejuízos econômicos. Era mais ou menos a mesma época da forma irlandesa ali, não tinha desenvolvimento da fitopatologia até então, não se sabia o que estava acontecendo. Mas olha só o que aconteceu nesse caso aqui, pessoal. Nessa região francesa aqui de Bordeaux, tá? Essa região aqui de Bordeaux, nessa região lá eram produzidas várias variedades de uva muito boas
e aquelas vastas plantações, o pessoal passava para roubar a uva. Então o que os produtores faziam? Os produtores faziam uma solução química de sulfato de cobre e hidróxido de cálcio para borrifar em cima das uvas, para elas ficarem com gosto ruim e as pessoas não roubar. Era esse o objetivo dos produtores. Era borrifar essa solução para deixar com um odor desagradável, gosto ruim, para as pessoas não passarem roubando. Mas o que eles perceberam? Que nas regiões onde era borrifado, o fungo não se desenvolvia. Tá? Para resumir a história, tá? Aconteceu bem parecido lá com a fome irlandesa. Né? Se percebeu que o agente causador da doença era um micro-organismo, né? No caso, esse fungo aqui é Plasmopora vitícola, mas eles foram além. Eles descobriram que essa solução, que depois acabou sendo chamada de solução de Bordeaux, que a princípio era utilizada para deixar a uva com gosto ruim, era um fungicida, impedir o desenvolvimento desse parasita. Então, aqui esse evento, tá, de parasitismo da Plasmopora vitícola, ele também foi importante no desenvolvimento da fitopatologia, mas ele também foi importante no desenvolvimento infelizmente, né, dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, né, como o pessoal da agronomia gosta de chamar. Então foi o primeiro fungicida que foi descoberto, e foi descoberto sem querer. Tá? Os produtores borrifavam com o objetivo de deixar a uva com gosto ruim, para ela não ser roubada. Depois era só lavar e ela podia ser utilizada. E se percebeu que justamente nessas regiões o parasita não se desenvolvia. Né? Então, claro, a solução começou a ser usada em todas as plantações, né? O problema foi em parte resolvido. Essa questão do parasitismo, pessoal, a gente pode comentar em outras aulas, tá? Essa questão da evolução entre parasita e hospedeiro. A Phytophthora infestans e a Plasmopora vitícola foram eliminadas, de maneira alguma ainda causam muita dor de cabeça para os produtores de batata e para os produtores de uva. Houve o desenvolvimento de vários fungicidas para combater esses parasitas, mas o que acontece? Se a gente começa a pressionar, né, utilizando fungicidas nessas espécies, surgem variedades resistentes aos fungicidas. É, né? Uma questão de seleção, é uma questão evolutiva. Surgem novas variedades resistentes, o que os agrônomos têm que fazer? Desenvolver novas variedades fungicidas ou variedades de uva ou batata que sejam resistentes aos seus parasitas. Né? Então, é uma eterna corrida, né, pessoal? Uma corrida armamentista. Esse processo evolutivo nunca vai parar, nunca. O hospedeiro sempre vai estar tentando desenvolver maneiras de evitar o parasita, enquanto que o parasita sempre vai estar tentando desenvolver maneiras de burlar esse sistema de defesa do hospedeiro. É uma corrida eterna, é um correndo atrás do rabo do outro. Tá? Então, isso são questões evolutivas bem interessantes, né, que a gente pode ilustrar contando essas histórias aqui. Claro que elas têm um viés produtivo, né, tem um viés econômico, mas elas são extremamente importantes também para a gente entender essa questão da relação parasita-hospedeiro e também do desenvolvimento dessas ciências aplicadas à agronomia, né, fitopatologia e defensivos agrícolas. Né? Então, esses dois eventos que aconteceram quase que de maneira paralela na Europa, um na França e outro na Irlanda, contribuíram para o desenvolvimento dessas ciências, ok? O que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Além da uva contaminada, esses aqui são os ápices e faz da Plasmopora vitícola, onde se formam os zoosporângios também, tá? Aqui tem um zoosporângio ainda, ó, que está preso, e aqui no caso, é um caso especial na Plasmopora, o zoosporângio inteiro se desprende, cai em cima, né, do tecido do hospedeiro, e aí só depois os zoósporos são liberados. Mas é só um detalhe do processo reprodutivo. Em aula prática, pessoal, um outro ano que eu ofereci essa disciplina, tem um professor da agronomia, eu acabei esquecendo o nome dele, eu fiquei de procurar e não procurei porque eu ia falar para outra turma também. Ele é fitopatólogo, trabalha com principalmente fungos que causam doenças em plantas que têm importância agronômica. E eu procurei ele para pedir amostras, né, de fungos que ele tinha para mostrar em aula. E ele ficou super feliz que tinha alguém da biologia procurando ele
ele ficou totalmente aberto ao estabelecimento de parcerias, porque ele trabalha com essa parte mais aplicada na agronomia, mas lá eles sentem muita falta, por exemplo, de biólogos que trabalhem mais com essa questão voltada à biologia dos organismos, ao desenvolvimento dos organismos, aos próprios aspectos evolutivos, às vezes, né, que para eles também são importantes. E ele forneceu as amostras fixadas, então a gente tem lâminas de estruturas assexuadas e sexuadas também. Tem oósporos fixados de Plasmopora vitícola e de Phytophthora infestans lá no laminário da UEM, né? E claro, são lâminas fixadas. Eles lá preparam no departamento de agronomia e fornecem gentilmente para nós. A gente consegue observar essas estruturas em microscopia na aula prática também. Ok? Então, só para a gente comentar assim, né, pessoal? Eu acho que às vezes é legal a gente comentar que falta um pouco de boa vontade entre as áreas, né? A gente tem um certo ranço das áreas mais produtivas, mas isso não é muito benéfico, né? Eles também têm um ranço em relação a nós, porque a gente tem um viés mais conservacionista, com razão, eles têm um viés mais produtivista, enfim, mas falta um pouco de diálogo entre as áreas, né? Entre as ciências biológicas e as ciências agronômicas, né? Então, é importante a gente comentar sobre esses aspectos também, ok? Pessoal, vocês seguiram comentando aqui coisas, bastante coisa, tá? Não surgiu nenhuma pergunta? Não. Vocês só estão falando coisas paralelas aqui, mas surgiu alguma pergunta? Não tem problema, vocês podem usar o chat do jeito que vocês quiserem. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Tudo tranquilo? Tá? Então, assim, essa parte de heteroconta, tá? Dos pseudofungos de heteroconta, a gente encerra por aqui. Sobre esses eventos, pessoal, sobre fome irlandesa principalmente, mas também sobre esse evento da Plasmopora vitícola, vocês encontram bastante coisa na internet, tem muita coisa nas literaturas, tá? Tem livros escritos sobre isso, como eu falei, tem alguns documentários. Eu vou procurar mais informações e passar para vocês. Última coisa que eu queria mostrar, tá? Vocês devem ter visto que lá nas atividades do Google Sala de Aula eu coloquei 3 vídeos sobre aspectos reprodutivos aqui de homicetos, tá? Que são coisas que a gente vê em aula prática, tá? Mas nem sempre é assim, né? Aqui, então, eu coloquei, por exemplo, zoósporos de reprodução assexuados sendo liberados. Isso daqui é de Saprolegnalis, ó, pessoal. Isso aqui é Saprolegnalis. Uma vez na aula aconteceu esse fenômeno aqui, ó. Vocês estão vendo que é rápido, né? É quase que instantâneo. Então começa a liberar zoósporo. Ó, olha como eles são rápidos. Ó, é liberado tudo de uma vez só. Uma vez na aula deu para ver ao vivo os zoósporos sendo liberados a partir do zoosporângio em amostras de água, em amostras frescas, né, nas amostras vivas. Tá? Então aqui é um processo de liberação em Saprolegnalis, né? Vocês podem ver aqui, ó, mais para o final, o zoosporângio, né, já fica completamente vazio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no vídeo. Ó, vocês estão vendo que dentro dos zoósporos tem essas gotículas aqui, ó, essas estruturas pequenininhas aqui com esse verde meio metálico, um verde acinzentado. O que é isso? O que são essas estruturas aqui, ó, granulares dentro dos zoósporos? Alguém sabe o que é? Ninguém tem nenhum palpite, um chute? Prof, o que é aquela estrutura? Ó, é o que eu tô perguntando para vocês. Ó, aqui são os zoósporos sendo liberados. Ó, vocês estão vendo? É que quando eu pauso, né, fica... Deixa eu aumentar aqui, ó. Dentro dos zoósporos, o zoósporo é todo granular, ó. Por que ele é granular? É cheio de pequenas vesículas lá dentro. O que tem dentro daquelas vesículas lá? Pode chutar. Não é esporo. Como? Esporo.
Não, o esporo, ó, o que que é o esporo? Ó, o esporo é tudo isso daqui, ó. Cada uma dessas células que está sendo liberada é um... Ó, isso tudo é o zoosporângio. Cada uma dessas células que está sendo liberadas aqui é um zoósporo. Ó. Tá vendo como ele é grande? Agora, dentro deles, vocês estão vendo que ele é granular e que parece que é meio esverdeado. Você sabe o que é aquilo, pessoal? E está saindo de dentro da hifa também, ó. Você sabe o que é isso daqui? São gotas lipídicas, pessoal. São a propriedade dos lipídios. Ah, a Taine respondeu certo, é lipídio. Uma propriedade dos lipídios na microscopia óptica. Na microscopia óptica, pessoal, isso vocês podem utilizar em qualquer grupo, não é só nos fungos, tá? Quando a luz incide nos lipídios, tá? Por causa da estrutura química deles, ela refrata. Ela não reflete, ela refrata. Tá? Então, a luz refratada fica com aquele aspecto, um verde meio metalizado, um verde acinzentado. Então, sempre que vocês enxergarem essas estruturas dentro de células, é lipídio, é gota lipídica, vesícula lipídica. Porque a cor do cloroplasto, da clorofila do cloroplasto, é um verde muito mais vivo. Não é esse verde metalizado, tá? Então aquilo são gotas lipídicas. Por que é cheio ali dentro do zoósporo? Né? Por que é cheio? Porque funciona como reserva para ele utilizar como energia para conseguir bater o seu flagelo, né? Lembrando, só que são zoósporos. Tem flagelo. Cadê o flagelo? Não estamos vendo, né? Ele é muito delicado. Então, não aparece na microscopia óptica. Aparece só na microscopia eletrônica, né? Com preparados especiais. Então, não vai dar para ver o flagelo aqui na microscopia óptica naturalmente. Tá? O outro vídeo que eu disponibilizei para vocês aqui, ó, também são zoósporos, só que aqui olha aqui, é de Phytophthora nicotianae. Gênero Phytophthora, a gente acabou de ver ali, né? Pichialis, parasitas de plantas. Nicotianae por quê? Porque ataca, como vocês vão ver aqui, ó, os zoósporos colonizando a raiz do tabaco. Qual é o nome científico do tabaco? É Nicotiana tabacum. Aí aqui tá até aparecendo, ó. Zoósporos seguem, né, os nutrientes liberados liberados não, né, que na verdade fazem falta, que são absorvidos aqui pelo ápice radicular, então eles conseguem seguir, olha só, o fluxo de nutrientes no solo para localizar a raiz das plantas que eles parasitam. Então aqui no caso do tabaco, a infecção começa pela raiz. Lá no caso da batata a gente viu, né, a infecção começa pela folha. Então aqui isso é um vídeo, ó, dos zoósporos colonizando a raiz. Olha que eles estão nadando, eles acabam colonizando e formando um micélio aqui. E por último, né, pessoal, eu mostrei aqui, eu liberei para vocês um vídeo, aqui sim, dos oósporos. Aqui são os esporos sexuais sendo liberados de dentro do ogônio. Esse vídeo aqui sim é um vídeo acelerado. Aí a mesma coisa, tá? Aí, agora eu comento, tá? Mas aqui, ó, o ogônio, ó, essa estrutura bem grande, e cada uma dessas esferas grandonas que está sendo liberadas aqui é um oósporo. Olha aqui, ó, o tanto de gota lipídica que tem dentro do oósporo também. Por quê? Porque aqui ele é uma substância, são substâncias de reserva, né? Lá no zoósporo vai ser utilizado logo como energia para bater o flagelo. Aqui no oósporo, né, ele vai ficar lá no ambiente até as condições serem favoráveis, ok? Então são esses os 3 vídeos que eu queria comentar para vocês. Se vocês abrirem esses vídeos, ó, e seguirem aqui no feed ali do YouTube, vai ficar aparecendo um monte de vídeos de liberação de zoósporos de omicetos. Beleza, pessoal? Nenhuma pergunta? Nenhuma, até passei 5 minutos, desculpa aí, tá, pessoal? Se você não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, encerro a aula por aqui. Tá? Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado aí pelos elogios, tá? O pessoal tem gostado bastante dessas histórias que a gente conta aqui na aula de Geomicota. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação, vocês são bastante participativos, continuem assim, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem bem. Boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, tchau.